Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é um vídeo introdutório sobre algumas questões referentes a quem quer usar rapé, como começar, por onde começar, qual a principal diferença do nosso tipo de rapé para outros tipos de rapé e algumas coisas que eu gostaria de chamar a atenção. Então eu queria pedir para todo mundo se inscrever no nosso canal, que assiste os nossos vídeos, para a gente conseguir atingir mais pessoas e divulgar o conteúdo. Nós já tivemos vários vídeos aqui no canal sobre o que é rapé, sobre a filosofia por trás do rapé, sobre métodos de utilização de rapé. Então, assim, quem quiser entender mais, deixa aqui os outros vídeos que estão no canal sobre técnicas. Nós vamos falar aqui basicamente assim, como começar a utilizar rapé e algumas dicas para quem for utilizar rapé ao longo desse tempo. Lembrando sempre uma coisa essencial, que quando nós falamos rapé, muitas pessoas às vezes querem começar a utilizar, vêm os rapés Império do Brasil e acabam comprando esses rapés de latinha que se encontra em qualquer lugar e tem uma experiência completamente diferente. Então, só frisar mais uma vez, quando nós falamos de rapé nesse canal, nós estamos falando de técnicas, usos e costumes para esse tipo de rapé, né? Para os rapés que produzimos, que são os rapés estilo europeu, que são rapés com umidade própria, com características próprias, que permitem um uso, né, propriamente de uma forma que nós apresentamos aqui. Então se aplica ou a um rapé importado ou ao nosso rapé Império do Brasil, né, seja estilo inglês, seja estilo alemão. O rapé no Brasil, propriamente dito, apesar de ser algo muito folclórico e até conhecido, ele sofre certo preconceito. Primeiro que as pessoas acham que rapé só pó de tabaco moído. Não, nós estamos aqui para mostrar exatamente o contrário. O rapé é muito mais que só pó de tabaco moído, né? E depois o rapé está associado a algumas questões folclóricas do nosso popular, ou seja, rapé serve só para espirrar, rapé é só para quem está com sinusite, rapé é para isso e para aquilo. Então, assim, a ideia por trás desse vídeo já é trazer o quê? Rapé não é algo que seja só pó de tabaco, rapé não é algo que só velho usa, como se acredita hoje em dia, rapé não é algo que é feito para se espirrar. Essa já é uma primeira questão introdutória. Eu uso rapé e espirro, é normal? Sim, é normal, principalmente nesse primeiro momento, onde a pessoa está começando a utilizar rapé. Por quê? Por causa da questão da técnica. Então, uma pessoa que começa a utilizar rapé, ela tende a puxar muito forte, né? Fazer aquela puxada forte. Depois a pessoa também tende a se perder um pouco e o nariz entende nesse começo que é algo desagradável por causa dessa primeira experiência. Então a pessoa ela utiliza rapé, né, e causa uma certa dor, uma certa incômodo no nariz, e isso vai ser com o tempo remediado. Então quer dizer que quem usa rapé há muito tempo não vai espirrar todas as vezes, mas continua espirrando sim. Aqui já é um ponto importante. Então tenha sempre em vista que quando se utiliza rapé há essa possibilidade, mas com o tempo isso pode deixar de acontecer porque se torna um hábito que o próprio nariz entende como algo prazeroso e agradável, né? Depois, outra questão aqui que eu queria trazer em relação a isso é que existe algo chamado no mundo do tabaco Nick-Kick, né? A Nick-Kick nada mais é do que uma conhecida nessa gíria, uma intoxicação por nicotina, ou seja, o nosso corpo ele tem uma capacidade de absorver ou não a nicotina, né? Quando eu passo desse nível de absorção de nicotina, quando eu uso muito nicotina, eu me sinto enjoado, eu me sinto tonto, eu me sinto com vontade de vomitar, muitas pessoas realmente passam mal. Isso pode acontecer se eu fumar um charuto cubano de R$ 500, se eu usar uma mistura inglesa no meu cachimbo cara, o ser humano sempre vai estar passível de passar mal. É como o álcool, digamos assim. Você pode tomar uma taça de vinho, mas tem pessoas que tomarem uma taça de vinho de manhã em jejum vão passar mal. Então, assim, se você quer ter sua primeira experiência com rapé, tenha presente o seguinte: tenha comido, tenha principalmente depois das refeições mais pesadas, aí você vai usar o seu rapé. Esse tipo de rapé aqui, que eu digo que não é o que nós fazemos referência aqui, ele é um pó muito seco, muito fino,
né? E o que acontece? Quando você utiliza ele, ele pulveriza de forma muito forte na sua narina e vai até aqui em cima, né? Então, quanto mais fino o pó, mais pulverizado, maior a absorção de nicotina. Quando nós utilizamos um rapé como esse que eu recomendo, que é o Reis da nossa linha, né? Que é um rapé estilo alemão, um rapé mais úmido, mais característico aí, e que eu recomendo para quem quiser começar a utilizar rapé. Esse rapé ele é mais úmido, então a sua experiência já começa pelo seguinte: quando ele é mais úmido, a absorção demora mais, né? A pulverização desse rapé não vai acontecer em toda a sua cavidade nasal, ele tende a ficar nessa parte aqui, que é o que nós recomendamos, o cuidado que você tem ao aspirar esse pó. Então não queira jogar para cima, o rapé deve ficar nessa parte, a absorção de nicotina, cuidado, for usar, tenha o estômago, tenha comido algo para não passar mal com a nicotina. Isso é uma dica para todo mundo que vai começar, seja a fumar um charuto ou algo do tipo. Voltando a essa questão, tenha presente que você vai espirrar, que você pode ter uma coceira no nariz, pode ter aquilo que nós chamamos gotejamento, que é quando o nariz começa a escorrer. É um processo, diríamos, que podemos aqui, que é nojento, o nariz escorrendo, mas é algo que todo mundo deveria fazer com uma certa frequência e uso, que é justamente assoar o nariz, limpar o nariz, né? E o rapé, ele vai proporcionar isso. Por quê? Porque ele tem produtos, tem substâncias, tentamos usar todos os produtos naturais, o máximo possível. Então essa limpeza do nariz é um dos benefícios que o rapé traz, porque incluso muitos problemas relacionados à questão de rinite, sinusite, e eu encontrei uma solução eficaz no rapé, vieram justamente por causa desse uso, desse benefício de limpar o nariz com o rapé. Então tenha presente, se você for utilizar o rapé, você pode espirrar, né? Você pode ter um gotejamento. Então eu sempre recomendo ou lenços, e aqui tradicionalmente para o rapé, quem utiliza rapé deveria ter um lenço colorido para evitar que algo fique aparente. É nojento falar sobre isso, mas eu tenho que falar. Para não manchar também. E depois que você utilizou a pitada, por mais que você queira usar papel para limpar o nariz, o lenço ele é sempre bem-vindo para você tirar o excesso. Então depois que eu uso que fica aquele bigode aqui, o lenço entra para tirar o excesso. Outra questão que diferencia assim, o rapé indígena, que tem toda uma filosofia, uma história, e é completamente diferente desse rapé que nós estamos apresentando, que é o clássico europeu, né, que já falei em outros vídeos sobre isso, é que não se usa nenhum instrumento propriamente dito para utilizar esse rapé, como aqueles indígenas, aquele canudo, curipe, tipi, se eu não me engano, que as pessoas colocam no nariz e assopram para mandar o rapé para cima. Por quê? A intenção quando nós utilizamos esse tipo de rapé, seja o alemão, seja o inglês, não é que ele suba para sua cabeça e que aí seja uma quantidade grande. A filosofia por trás desse tipo de rapé é diferente. São pitadas pequenas ou pitadas grandes, né? Que nós falamos assim, mas tem que ser sempre uma experiência agradável, porque é o rapé por si só que vai te proporcionar isso. Você não precisa pensar nesse momento que o rapé é algo alucinógeno, que o rapé vai te dar alguma sensação extrasensorial, não. O rapé é uma forma de apreciar tabaco sem fumaça. Então aí nós já temos as qualidades próprias e as seguranças próprias do rapé, que nós já falamos em outro vídeo, que muitos dos problemas relacionados ao uso do tabaco está na sua queima, né? Liberação de alcatrão e de tantas outras substâncias tóxicas que são emitidas por causa da queima do tabaco, que o corpo absorve ou que vai para o pulmão, no caso de quem fuma, e que no rapé isso não acontece, por isso que existem alguns estudos que apontam que o rapé é uma das formas mais seguras de consumir tabaco. Depois, outra dica que eu coloco aqui é a questão o seguinte: se você começa a utilizar rapé e isso se torna para você algo agradável, como sempre deve ser, não deve ir para a garganta, nem trazer nenhuma experiência ruim, tenha sempre sua latinha com você na sua mão, no seu bolso. Porque se você deixar sua latinha guardada em algum canto ou super protegida, você não vai utilizar rapé, né? A latinha vai ficar lá
e você no final das contas não vai estar apreciando, não vai ter sempre com você esse rapé, né? Eu sempre digo, olha, uma distinção em 3 partes, assim, bem simples sobre os tipos de rapés: puro tabaco, os aromatizados ou perfumados e os mentolados ou também medicamentosos, como eram chamados, por causa do efeito da menta, né, que existe. Quem já provou um rapé mentolado no Brasil sabe que esses daqui, o cheiro nem sempre é agradável. Lembra um pouco o pinho-sol, é uma coisa forte, as pessoas desistem. Mas eu digo, tentem utilizar um mentolado da nossa linha e tenha sempre com você. Porque isso aqui não é um Vic que é misturado aqui dentro, é uma mistura de vários tipos de mentols e mentolados que dão um rapé saboroso, agradável e que é bem diferente do que vocês conhecem. Depois nós temos os aromáticos, por exemplo, o Reis é um rapé aromático que eu gosto muito, né? Perfumes, se você ver por aí, são bem caros. Aqui nós temos um perfume que só você vai utilizar. Então, esses são os aromáticos. Com o tempo, você vai formar o seu paladar, você vai formar o seu uso em relação ao rapé. Porém, ao contrário do que acontece em outras formas de uso de tabaco, onde as pessoas têm clãs, eu gosto só de aromático, eu gosto só de puro tabaco, geralmente no rapé isso não existe. Quem usa um tipo, usa vários tipos e conhece todos os tipos. E isso é bem interessante porque você consegue fazer um rodízio, seja ao longo do dia, seja ao longo da semana. E também existem momentos que você vai perceber que você quer um rapé mais aromático ou um rapé mais puro tabaco, e aí você vai fazendo esse uso, certo? Então vamos lá. Chegou o meu pedido de rapé Império do Brasil. Qual a primeira coisa que eu tenho que ter em mente? Primeira coisa que você deve ter em mente é o seguinte: tenha sempre um lenço ou um papel perto para você limpar o nariz. Cuidado na hora de assoar o nariz para não fazer muita força e bloquear o nariz, né? E assoar o nariz com força, senão você vai criar uma pressão gigantesca e pode machucar seu nariz. Quando a gente fala de assoar o nariz, é importante deixar o nariz aberto, senão você pode passar mal, né? E sempre tenha um lenço limpo, porque o lenço quando tá sujo, é uma coisa nojenta de se falar, mas tem um rapezeiro que não troca o lenço, ele sim dá uma sensação desagradável, ele passa um cheiro que não é agradável, porque fica resto ali de tabaco. Então isso é uma coisa desagradável, mas que eu tenho que trazer aqui para vocês, porque a ideia do vídeo é essa. Chegaram meus rapés. Eu posso pegar todos os meus 5 rapés que vieram no meu kit aqui, Rapé Império do Brasil, abrir os rapés e pegar um por um e dar uma pitada no nariz? Não. Quando você faz isso, você vai chegar no 5º rapé, você já não vai estar sentindo mais cheiro de nada. Então tenha esse cuidado de provar aos poucos os rapés que você recebe. Ao longo do dia, reveze 3 tipos de rapé, um mentolado, um puro tabaco, depois tente um aromático, um mentolado novamente, que ajuda a limpar o nariz, né? E isso é muito interessante para que não haja essa mistura e você também não passe mal utilizando vários tipos de rapé ao mesmo tempo. Sobre a questão de uso, né? A questão que eu apresento não é para gourmetizar o rapé, nem você deve fazer todas as vezes, mas eu apresento todas as possibilidades e a forma mais concreta de se utilizar. Nós temos um vídeo sobre todas as técnicas de uso de rapé, mas aqui eu vou falar principalmente para quem está começando. Então, estou com minhas latas em mãos. A primeira técnica que a gente utiliza, a primeira coisa a se fazer é simplesmente dar umas batidas aqui em cima para que o pó do tabaco que esteja na tampa não saia derramando quando você abra. Então isso daqui já está solidificado na cultura do rapé, essa batida. Depois, seja gentil, se tiver alguém próximo de você, ofereça. Oferecer rapé é algo bastante educado, porque as pessoas acabam tendo curiosidade, né? E o rapé sempre é uma forma muito fácil de se compartilhar tabaco, porque se muitas vezes está com charuto ou com cachimbo, as pessoas não tem outro para outra pessoa experimentar, né? Mas o rapé é uma pitada, não custa nada. Então eu estou aqui com o Reis, que é esse rapé bastante úmido, estilo alemão, aromático, fermentado, um rapé que eu indico muito para quem vai iniciar. Abra o rapé, não tenha medo de deixar ele respirar um pouco ali, sair um pouco esse aroma mais forte.
Sinta esse aroma frio do rapé que está na lata, porque muitas vezes quando você botar no nariz, você não vai sentir todas as notas que tem aqui, é o que nós chamamos popularmente de aroma a frio. Então eu sinto esse aroma frio dele e não tenha medo de cheirar não, porque o pessoal paga muito caro para muito perfume aí, para todo mundo sentir o cheiro menos você. Então o rapé é um perfume que você vai sentir o cheiro e vai experimentar só para você, né? Aqui eu já sinto algumas notas do rapé, obviamente isso durante o dia a gente faz muito rápido e muito automático, né? Eu abro a lata, ponho no nariz e já pego a minha pitada, né? A pitada nos rapés mais úmidos nem sempre é muito boa, porque ela pode condensar uma pasta. Mas não tem problema, porque nesse começo a pitada é uma das melhores técnicas que você pode utilizar, porque você tem controle, você não vai puxar muito forte e sempre espera um pouquinho aqui sim para o rapé dar aquela temperatura que a gente fala que é a temperatura do corpo, que vai ajudar a incomodar menos. Use pitadas pequenas nesse começo. Por mais que você queira usar 10 pitadas pequenas, eu prefiro dizer para você, use 10 pitadas pequenas do que uma grande. Porque você pode passar mal, você pode mandar o rapé para a garganta. É o que eu sempre digo, o rapé tem que ser uma experiência prazerosa, agradável. Se não está sendo prazerosa e agradável, você não está utilizando da forma correta, né? Então peguei uma pitadinha, vou levar ao nariz, né? Eu já puxo com força? Não, né? O que eu digo, mantenha esse dedo fechado, assim apertado, próximo do nariz, e quando você for aspirando o pó, você vai abrindo os dedos. Não chega já com o dedo aberto assim que ele vai subir de uma vez. Então venho aqui, né? Foi no nariz. Não tenha medo de parar, de respirar, porque realmente esse momento é um momento bastante agradável. Você pode imediatamente assoar o nariz, né? Lembrando, quanto mais tempo esse rapé vai ficando no nariz, mais vai absorvendo nicotina no meu corpo. Rapés leves nicotina, por mais que eu deixe mais tempo, isso tende a estabilizar. Então a absorção de nicotina está relacionada a isso. Se eu quiser deixar no meu nariz, eu posso deixar. Mas passado um tempo eu vou sentir necessidade, ou incômodo, ou vai começar um gotejamento mais forte. Aí sim, eu pego o meu lenço, assoo o meu nariz, sempre tomando cuidado para não fazer força, para não bloquear a saída de ar, né? E o rapé vai sair. Tem gente que faz isso imediatamente, tem gente que já demora, e isso é escolha de cada um. Com o tempo, cada um vai desenvolvendo uma técnica. Rapés da linha Império do Brasil, lembre sempre de fechar o rapé, porque esse rapé, quando ele fica aberto, ele perde o aroma, né? Ele estraga, então mantenha o seu rapé com o mais cuidado possível ao longo do dia, se você for utilizando, tiver vários, mantenha eles guardado num pote, qualquer coisa que seja vedado para que não haja troca de ar e ele não estrague. As latinhas, elas protegem, mas quando você ficar uma semana sem utilizar um rapé, não deixe ele simplesmente em cima da estante ou algum canto. Mantenha ele guardado num lugar mais vedado. Outra questão também que eu digo para quem quer utilizar rapé. Você deu a pitada do rapé, aquilo que sobra de rapé no seu dedo, você não deve devolver a sua tabaqueira. Primeiro por uma questão óbvia de higiene, depois por uma questão de conservação, né? Esse rapé que foi até seu nariz, ele teve contato com seu nariz. Então, não bote ele de volta no seu nariz, certo? Não bote ele de volta na sua tabaqueira, porque ele está contaminado com o seu nariz, com o seu dedo, com a sua mão. Então tenha esse cuidado na hora da utilização. Rapés da nossa linha, como eu estava dizendo, que eu recomendo para quem quer começar. Puro tabaco, Imperador número 1, que é um rapé muito bom, uma umidade muito agradável, porém sem nenhum aroma, traz o melhor do tabaco nacional, eu acho. O Barão, que é um típico aromático, que é um pouco mais seco, um pouco mais fino, mas com um pouco de calma, um pouco de técnica, vocês vão utilizar muito bem e a experiência com ele é muito agradável. O Conde é um mentolado, que nós já falamos aqui naquele vídeo sobre os 4 também, estão lá.
né? Para quem já se decepcionou com o mentolados, experimente, porque é um mentolado muito bom, né? E eu recomendo também o Reis, né? Que é um rapé excelente, como eu já disse, e você pode escolher. Se você fala, não, eu quero começar pelo Ipiranga também, que é um rapé estilo inglês, mas que eu acho que eu queria experimentar o aroma do latakia e tudo mais. Então, eu recomendo propriamente esses, ou até o kit todo, né, dos primeiros 4 rapés Império do Brasil, que são pensados para quem quer iniciar nesse processo. Então, o vídeo de hoje é isso. Agradeço a todos que têm colaborado o canal, dado sugestões. E até o próximo vídeo aí, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, tchau.